Ainda, rapidamente, eu quero trazer uma meditação ao nosso coração, e eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler o verso de número 27. Hoje eu quero falar com você sobre a verdadeira paz, a paz do Senhor, Shalom Adonai, a paz do Senhor. E olharemos então para esse texto, meus irmãos, registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 14 e no verso 27, quando as Escrituras nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ler juntos, irmãos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oremos. Deus, a tua palavra foi lida, e nós, o teu povo, estamos aqui prontos para te ouvir. Por isso pedimos, fale ao nosso coração e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, essa virou uma expressão de cumprimento. Às vezes, quando nos encontramos na rua, ou quando chegamos na igreja, a paz do Senhor. Alguns dizem graça e paz, alguns um pouco mais dos originais dizem Shalom Adonai, a paz do Senhor. Mas a paz que Jesus Cristo traz aqui, meus irmãos, é muito mais do que tão somente ou simplesmente uma forma de nos cumprimentarmos uns aos outros, uma forma de referir-nos uns aos outros. Mas a paz que Jesus traz aqui para os seus discípulos e para nós nesta noite é a verdadeira paz. A verdadeira paz que se vive tão somente e exclusivamente pela ação sobrenatural de Deus. A paz não é a ausência de problemas, de tribulações e dificuldades, mas a verdadeira paz é uma graça especial que Deus nos dá, para que nós possamos atravessar as adversidades, dificuldades e problemas no mundo, e assim experimentarmos o gozo, a tranquilidade, a paz do Senhor. A história nos conta sobre um homem, um advogado, que no final do século XIX passou por uma terrível experiência. Diz a história que pelos idos de 1881, este homem que tinha 5 filhos, um filho homem e 4 moças, filhos a quem ele amava muito, era um advogado de sucesso e um grande empresário nos Estados Unidos. E este homem passou, no ano de 1881, por uma experiência de perder o seu filho. Uma doença mortal o acometeu, e ele então perdeu o seu único filho homem. Por volta do ano de 1884, um grande incêndio se deu na cidade dele, e este homem, que era um empresário, perdeu praticamente tudo que tinha, e vivenciou uma experiência dolorosa. Ainda não recuperado da perda do seu filho, ele agora experimenta uma experiência de perder todos os seus bens, tudo que tinha praticamente foi varrido pelo aquele incêndio. Diz que depois de um tempo, esse homem tentando se reerguer, e de uma maneira de tentar fazer a sua família sair um pouco daquela pressão, teria programado uma viagem para a Inglaterra, juntamente com a sua família, para participar de um congresso.
E diz que próximo do momento do embarque, dos dias do embarque, um compromisso surgiu e ele não pôde embarcar. Mandou na frente a sua esposa e as suas 4 filhas, e elas seguiam em direção à Inglaterra, e ele disse: eu irei encontrá-las em seguida. O navio que a esposa deste homem seguia, juntamente com as suas filhas, teria se chocado com um barco de pesca e veio a naufragar. Segundo a história, em 12 minutos, o navio afundou-se completamente. Mais de 200 pessoas estavam a bordo, e entre elas, a esposa e as 4 filhas desse homem. A esposa conseguiu salvar-se, e as 4 filhas pequenas morreram afogadas. E quando ela chegou na Inglaterra, teria mandado uma mensagem para ele, uma forma de telegrama que havia naqueles dias, com 2 palavras: salva sozinha. E ele então entendeu que daquela tragédia somente a sua esposa se salvou. E ele foi então para a Inglaterra para encontrar-se com a sua esposa. E diz a história que quando ele passou na região do mar, onde suas filhas teriam morrido afogadas, alguém teria indicado o local aonde as filhas desse homem morreram. E ele então bradou dizendo: paz na minha alma, paz na minha alma. E este homem é o criador do hino de número 108 do nosso inário, que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E aí você conhece a estrofe, e foi em meio a esta tragédia que ele teria composto o hino 108 do nosso inário. A paz do Senhor não é ausência de problema, não é ausência de tribulação, não é ausência de dificuldade, mas é experimentar de modo sobrenatural uma paz que excede todo entendimento em meio à dor. Talvez, meus irmãos, nós nos perguntemos: como experimentar essa paz? Como viver essa paz? Jesus estava nos seus últimos momentos com os seus discípulos, aproximando-se o momento da sua crucificação, onde ele não estaria mais com os discípulos. Ele então expressa, e percebendo o clima angustiante e a tensão que tomava aquele momento, ele expressa dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Shalom Adonai, a minha paz, a paz do Senhor. Não vou-la dou como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo, meus irmãos? Muitas pessoas só encontram paz quando têm as suas realizações pessoais e particulares. Alguns encontram paz no dinheiro, outros encontram paz no relacionamento, outros encontram paz em viagens. Talvez uma viagem para um lugar tranquilo, aonde você possa deitar numa rede, escutar os pássaros, vivenciar um momento de paz na sua alma. É gostoso, mas não é aí que está a verdadeira paz. A verdadeira paz só pode ser experimentada e encontrada verdadeiramente no Senhor. Por isso ele pôde dizer: não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem.
Muitas vezes o nosso coração fica um tanto quanto conturbado com as dificuldades, com as situações, com os problemas que nós vivenciamos. Quem nunca sentiu sua alma angustiada, às vezes até a morte? O salmista Davi expressa isso no Salmo de número 42, dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Angústias muitas vezes nos cercam, meus irmãos, e nós enfrentamos adversidades e problemas, e precisamos encontrar a paz do Senhor. E eu quero convidar você a folhear um pouco a sua Bíblia aí, na resposta de como encontrar esta paz, como vivenciar essa paz. Filipenses capítulo 4, no verso de número 6, eu farei a leitura breve para que nós possamos, nesse tempo, refletir um pouquinho sobre como encontrar essa paz do Senhor, como vivenciar esta paz do Senhor, essa paz que nos faz cantar em meio à dor, essa paz que nos faz celebrar o Senhor, mesmo em meio à maior dificuldade. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o apóstolo Paulo, falando sobre essa paz, meus irmãos, que é a paz do Senhor, em Filipenses capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como experimentar a paz de Deus? Como experimentar o Shalom Adonai? Como experimentar a paz do Senhor? Como contrariar todas as expectativas, todas as estatísticas? Muitas vezes, meus irmãos, situações acontecem em nossa vida que naturalmente nós deveríamos nos encontrar em angústia, tristeza, abatimento, desânimo, perdendo a esperança e a expectativa. Mas eis que surge uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida, contrariando todas as expectativas, nós nos mantemos de pé e em paz. Não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é momentânea, é passageira, dura o tempo daquela coisa que você está experimentando, que supostamente traz paz, mas a verdadeira paz dura a eternidade inteira, porque céus e terras passarão, porém as palavras do Senhor jamais passarão. Como experimentar essa paz? A palavra nos orienta aqui dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em vez de nós ficarmos ansiosos, somando preocupações, somando angústias, e tentando resolver problemas que nós não conseguimos resolver, tentando solucionar situações muitas vezes insolucionáveis. Existem coisas que fazem parte exclusivamente da ordem do poder sobrenatural de Deus, e nós precisamos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, na certeza de que Deus tem cuidado de nós. Por isso aqui, não andeis ansiosos, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Esse porém aqui, meus irmãos, muda a circunstância, esse porém muda a situação. Aquele homem poderia ter passado pelo aquele local, talvez se esvaído em lágrimas, em tristeza, talvez em revolta. Era um crente fiel, que servia ao Senhor com fidelidade e honra. Poderia ter dito: de que me adiantou confiar em Deus, de que me adiantou esperar em Deus, de que me adiantou ter esperança na palavra de Deus. No entanto, meus irmãos, quando deveria estar gritando de dor, quando deveria estar abandonando a sua fé, quando deveria estar desanimando da vida,
ele compõe uma canção para dizer: sou feliz em toda e qualquer situação e circunstância, porque a nossa felicidade, porque a nossa paz não depende daquilo que o mundo dá. Muitas vezes o que o mundo dá, meus irmãos, é lambada na gente, é lapada na gente o tempo todo. Enfrentamos lutas e adversidades nesse mundo, porque estamos aqui de passagem, caminhamos em direção a Canaã celestial. Lá é o nosso paradeiro, lá é o nosso lugar. Então, em vez de ficarmos ansiosos, façamos conhecidos diante de Deus as nossas petições, como pela oração. Nós precisamos ter a prática da oração. A maior arma que um crente tem é a oração. Já disse aqui certa vez que o reverendo Hernandes, pregando sobre esse texto, diz que um crente de joelhos vale mais do que um exército inteiro, em pé e de arma em punho. O poder da oração, a expressão de Tiago, lá no capítulo 5, finalzinho do verso 16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, meus irmãos, para experimentarmos a paz, a verdadeira paz, precisamos ter o hábito de orar, de falar com o Senhor. De nada nos adianta reclamar da situação, de nada nos adianta murmurar diante das dificuldades e das adversidades. Sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada por toda a terra. Homens e mulheres de fé têm vivido corajosamente e mantido a sua esperança a despeito das dificuldades e das tribulações da vida. E conosco, meus irmãos, não deve ser diferente. Conhecidas pela oração, pela súplica e com ações de graça. Como é difícil, meus irmãos, termos uma palavra de gratidão a Deus, quando às vezes temos enfrentado algumas situações difíceis. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não compreendamos, ainda assim nos mantemos de pé e confiantes no Senhor, certos de que tudo coopera para o nosso bem. E aí então a conclusão direta é esta, no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se queremos experimentar a paz de Deus, precisamos vivenciar a orientação da sua palavra. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que você nessa noite possa experimentar a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz que independe de circunstâncias, a paz que independe das situações pelas quais nós passamos, mas uma paz que pode ser vivida pela fé na promessa do Senhor. Que você busque viver esta paz, lançando diante do Senhor toda a sua ansiedade, e tenha certeza, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor disse, o Senhor fará. Confiemos, portanto, meus irmãos, no Senhor, e vivamos esta paz sobrenatural, a paz que excede todo entendimento humano. A paz do Senhor não é para ser explicada e provada por A mais B. A paz do Senhor é como a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. A paz do Senhor é a certeza de que Deus está conosco e a convicção de que Ele cuida de nós, não somente nos momentos bons, mas às vezes também no momento de dor, de lágrima. Disse Jesus:
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que você experimente a verdadeira paz, a paz do Senhor, no nome de Jesus.